versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esse é um texto bastante conhecido de todos nós, estudiosos e leitores da palavra do Senhor nosso Deus. Quando Moisés descreveu a criação, ele disse que Deus, ao criar a espécie humana, Deus os criou macho e fêmea. Muito bem. E por quê? Isso não é novidade para nós, né? Mas por que nós estamos falando isso? Porque, meus queridos, está aí para ser colocada à aprovação uma lei que nós precisamos tomar conhecimento desta lei. Nós, eu digo nós, cristãos, nós evangélicos, é a lei da ideologia de gênero. Talvez muitos aqui conheçam e outros tantos desconheçam, mas esta lei, ela foi colocada em pauta e lá no Congresso Nacional, em Brasília, os deputados e senadores evangélicos, eles recusaram esse termo de ideologia de gênero, porque esse termo ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher, mas com o seu desenvolvimento, a criatura ela vai ver qual é a sua identidade. De acordo com a ideologia de gênero, a criança ao nascer não será definida como sendo homem ou mulher, ou menino ou menina, mas ali a identidade fica como indefinida. E o que isso quer dizer? Eles têm toda uma cartilha e eles vão estar orientando estas crianças, se esta lei for aprovada, né? Orientando essas crianças, que essas crianças são elas que vão decidir se no futuro elas vão ser homem ou vão ser mulher, independente do sexo. Então, meus amados, não é isso que a palavra do Senhor Deus fala. Não é isso que nós cremos. Isto é uma afronta à nossa crença. É uma afronta àquilo a qual nós cremos. É uma afronta à nossa família. Porque parece que é uma coisa um tanto quanto sutil, uma coisa um tanto quanto inofensiva, mas é muito grave. É tão grave que eles dizem que quando nasce, fica o sexo indefinido. É a criança que com desenvolvimento vai dizer o que ela vai escolher, se ela vai ser do sexo masculino ou se vai ser do sexo feminino, se vai ser homem ou se vai ser mulher. Passa a próxima slide para mim, por favor. É uma coisa do cão. O que vai acontecer se essa ideologia de gênero ela for aprovada? As nossas crianças nas escolas, elas vão aprender que elas não são nem meninos nem meninas. Imagine aqui os irmãos que são professores, as irmãs que são professoras, nós temos muitos aqui, que ao se dirigir a uma criança, se for do sexo feminino, não vai chamar menina, nem vai chamar do sexo masculino menino. E eu fiquei pensando, vai chamar de quê? Que coisa. Ser de outro planeta? Passa o próximo. Próximo. Olha. É muito comum nas irmãs, né? Quando vê uma irmã gestante, né, irmã Silvana? Cadê a irmã Silvana?
Pergunta logo qual é o sexo, né, minha senhora? Menino ou menina? Não é assim que as mães perguntam? Mulher curiosa, né? Qual é a resposta? Sabe o que é? Humano. Só pode ser humano. É óbvio. Filho de humano nasce humano, né? Não vai nascer um animal irracional, né? Humano quer dizer, não é nem menino, nem menina. Humano. É isso, esta é, em síntese, a ideia desta ideologia de gênero. E se isto for aprovado, então não vai ter mais nas escolas os banheiros do sexo masculino e banheiro do sexo feminino, porque não existe mais meninos e meninas. E os nossos filhos, os meus não, que já estão crescidinhos, mas quem sabe os netos, né? Ao deparar com duas portas como essa, se a ideologia de gênero for aprovada, vai ficar em dúvida qual banheiro eu entro, né? Mas para quem defende esta ideia da ideologia de gênero, eles dizem que se essa ideia, esta lei for aprovada, não vai ter mais, não serão mais dois banheiros, mas vai ser somente um banheiro. Irmãos, seria cômico se não fosse trágico, porque em esta lei sendo aprovada, em todas as escolas, quer seja municipal, estadual ou particular, esta lei ela vai ter que ser obedecida. Esta lei vai vigorar e as crianças vão receber ali como ensinamento esta ideia de que são elas que vão decidir no futuro o que elas vão querer ser, se menino ou menina, se do sexo masculino ou do sexo feminino, independente dos seus órgãos genitais. E nas escolas não vai precisar mais do banheiro masculino e feminino, todos estarão usando o mesmo banheiro, porque não existirão mais meninos ou meninas. Mas isso é coisa do inimigo. Mostra o próximo slide, por favor. Deus criou macho e fêmea, o resto é coisa de Satanás, é coisa do inimigo de nossas almas. Quando Satanás colocou no coração, não sei de quem aí, de algum endemoniado, para fazer esta lei, ele estava exatamente afrontando ao Criador, afrontando ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que Deus criou macho e fêmea. Quem criou a gambiarra foi Satanás. Quem criou aí este indefinido foi o inimigo de nossas almas. Nós não estamos aqui discriminando ninguém, não discriminamos. Aí, se a pessoa tem a sua tendência, quer escolher o que quer ser, ela que escolhe o que ela quer ser. Mas as crianças, elas ainda não têm a capacidade de discernir. As crianças estão querendo induzir as nossas crianças para isso daí. E o que é mais grave, estão afetando diretamente a família e diretamente a nossa fé, a nossa crença. Então, meus queridos, é tempo de nós nos posicionarmos, porque isso é um projeto de lei que será apresentado, foi apresentado no Congresso Nacional. Os nossos irmãos evangélicos, os nossos senadores, deputados federais evangélicos, eles rejeitaram. A nível de Congresso não foi aprovado, mas o inimigo ele não se cansa, né? Ele então, usando os seus asseclas, ele pegou ali a Conferência Nacional de Educação e colocou esse projeto dentro do Plano Nacional de Educação e mandou esse projeto para todos os municípios do Brasil. Cada município do Brasil, esse projeto de lei será apresentado, e se for aprovado, vira lei.
virou lei, todos terão que obedecer. E ao tempo, meus amados, nós nos posicionarmos. Temos que nos posicionar. Deus tem nos colocado aqui na terra como sal. Deus tem nos colocado aqui na terra como luz. E nós somos aqui os representantes do Senhor nosso Deus. Eu disse para os meus companheiros hoje à tarde aqui, e quero perguntar para os meus, se nós já estamos prontos para ir lá para a Cova dos Leões. Já estamos prontos para ir para a fornalha de fogo ardente? Porque se a lei não for obedecida, é Cova dos Leões. Se a lei não for obedecida, é fornalha de fogo ardente. Meus amados, olha, antigamente isso estava, parece que longe de nós, mas agora está muito próximo de nós. Quem acompanhou a mídia, na semana próxima passada foi apresentado um documentário que lá nos Estados Unidos da América do Norte, Estados Unidos, né? No ano de 2008, em um estado dos Estados Unidos, no estado da Califórnia, ali eles entraram com um projeto desse aí. 2008, em apenas um estado da Califórnia. E esse pessoal, meus amados, eles não dormem não. Eles não só não dormem, como eles são unidos. E eles unidos, eles têm muita força. E eles contrataram um dos maiores advogados dos Estados Unidos. Ele que era advogado lá da Casa Branca, advogado do Bush, da família Bush. Eles contrataram esse advogado para defender a causa deles. E na semana próxima passada, ou há 15 dias atrás, não me recordo direito, todos nós vimos aí na mídia, na imprensa, que lá nos Estados Unidos da América do Norte, em todo o território americano, agora é permitido o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Em todo o território americano. Antes, em alguns territórios, eles haviam conseguido ali a união estável, mas agora não. Ali o Tribunal Superior deles, a Câmara de Leis deles, ela determinou por força de lei que em todo o território americano pode se casar pessoas do mesmo sexo. E eu fiquei pensando, 2008 começou de uma forma sutil em apenas um estado americano. Hoje, em todo o território americano, em apenas 7 anos, eles conseguiram contaminar e se desenvolver assim. Meus irmãos, é tempo de nós nos posicionarmos. Nos posicionarmos, primeiro, como cristãos que somos. Nos posicionarmos como cidadãos que somos. Então, meus amados, nós vamos tomar uma posição. Nós conversamos com os nossos companheiros, nós estaremos passando uma folha de abaixo assinado e nós estamos pedindo que todos aqueles que são contra a ideologia de gênero, por favor, assinem esse abaixo assinado. Nós estamos nos propondo de, quando terminar as férias parlamentares dos nossos vereadores, nós vamos, junto com o irmão Mário Dantas. O Mário Dantas, ele conhece ali uma grande quantidade de vereadores, ele conhece o atual presidente da Câmara Municipal de São Bernardo, é uma pessoa que o irmão Mário Dantas conhece, nós conhecemos também, mas o irmão Mário Dantas conhece melhor do que nós, e nós vamos marcar uma audiência com ele. E o nosso pensamento será nós levarmos em mãos para aquele parlamentar, para aquela autoridade, a posição da nossa igreja, a posição dos crentes da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Nós não só não aceitamos, como repudiamos esta lei. Amém, meus irmãos? Amém. Mas é tempo, meus amados, de nós nos unirmos, porque esse povo, eles não estão perdendo tempo. Pastor Cícero falou para nós hoje aqui à tarde que eles estão visitando as periferias, estão visitando as famílias em cada lar. Eu não sei se alguém que já foi visitar, eles estão batendo na porta de cada um e estão apresentando aí esta miséria. E quem desconhece está aprovando. Nós temos alguns estados do nosso país que já aprovaram essa lei. E depois que se tornou lei, meus amados, aí não tem mais jeito. Aí quem se opuser está infringindo a lei. Então é tempo de nós nos unirmos
e dizermos não a essa barbárie, não a esta lei, não à ideologia de gênero, não àquilo que vem contra a nossa fé, não àquilo que vem contra a nossa família, não tudo aquilo que é contra aquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Amém, meus queridos? Nós temos pedido, nós temos alguns irmãos diáconos, estamos aí, será passado essa folha, essa baixa assinada. Os irmãos, assinem, por favor, amados, divulguem, nós no Facebook do irmão Mário Dantas, né? Eu não tenho Facebook, mas no Facebook do irmão Mário Dantas nós temos ali toda a lei, tudo isso aí explicadinho. Seria interessante que os irmãos que têm acesso a essa mídia leia, entenda e espalhe para o seu vizinho, espalhe para o seu parente, espalhe no trabalho, na condução, na escola, espalhe isso e vamos nos colocar contra essa lei. E os irmãos podem entrar também no WhatsApp dos vereadores, né? Como é que chama lá? Site. No site dos vereadores, tem um site dos vereadores e coloque a sua posição indo contra a esta miséria. Amém, meus queridos? Amém. E nós estamos conversando hoje à tarde aqui com os companheiros, irmãos, a falta que faz um representante nosso na Casa das Leis, a nível de Brasília, a nível de Câmara Federal. Os nossos parlamentares ali, eles se posicionaram e não deixaram passar, mas aqui nós precisamos ter os nossos representantes. Por isso que é importante, meus irmãos, nós nos unirmos, meus queridos. Precisamos nos unir para termos uma voz da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, que se posicione contra essas barbáries. Amém? Muito bem, nossas crianças chegaram.